Pessoal, tudo bem? Mais um Café com Lohan Munhoz começando aqui, mais uma terça-feira para a gente falar de muito investimento imobiliário para vocês, tá bom? Hoje, nesse episódio, nós vamos estar falando sobre house flipping, a queridinha do mercado imobiliário aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, e algo que ainda é muito pequeno no Brasil, mas que logo vai ter um boom no mercado imobiliário. Já saiu algumas matérias aí no Brasil falando sobre house flipping, dizendo que hoje as pessoas estão preferindo comprar imóveis antigos, agregar valor e reformá-los e vendê-los do que comprar novas construções, tá? Eu não quero entrar nesse mérito, mas aqui na Inglaterra e nos Estados Unidos já é um mercado bem conhecido, o mercado do house flipping, é um mercado onde você consegue ter uma boa lucratividade, tá? Você tem uma lucratividade em média de 8 a 12% sobre o capital investido, mas nós aqui na LA Group temos conseguido adquirir projetos bem interessantes, tendo aí retornos de 18, 20, 25 e até chegando a 31% em um projeto de 10 meses, que é um que eu fiz esse ano, e eu vou estar falando para vocês aí na sequência, tá bom? Então fiquem ligados, tá? Nos sigam aí no @café com Lohan Munhoz, dá um subscribe, dá um like lá, para que você possa estar recebendo mais conteúdo semanalmente da gente e para que o Google, aí, o Instagram, o TikTok, o Spotify esteja vendo que o nosso conteúdo é relevante e possa estar levando essa oportunidade para mais investidores, mais pessoas que querem conhecer sobre o mercado de investimento imobiliário inglês, tá? Que é um dos 3 mais fortes do mundo, juntamente com Estados Unidos, Inglaterra e Dubai, tá? Para vocês que não sabem, o Brasil está entre os 5 maiores, mas infelizmente nós passamos aí por uma crise política imensa e também temos aí o problema com a força da moeda, né? A instabilidade da nossa moeda, infelizmente, espanta grandes investidores e investidores que querem investir em uma moeda forte. Esses são os investidores os quais vêm para a Inglaterra, já que a Inglaterra tem a Libra e o Pound Sterling como a moeda local, e é a 5ª moeda mais forte do mundo, acima do euro, acima do dólar. Então, para você que preza proteção patrimonial, você tem que comprar imóvel, reformar e alugar e manter esse imóvel alugado na Inglaterra para que você tenha proteção patrimonial. Você que quer ter proteção patrimonial e quer ganhar dinheiro no curto prazo, você tem que ir para o house flipping, que é o que nós vamos falar hoje, tá bom? Então fique ligado, não descolhe daí, escute, você que está no YouTube, você que está no podcast, você que está aí no Spotify, está escutando, está na academia, está indo para o trabalho, não perca, que nós vamos falar muito sobre house flipping hoje, tá bom? Pessoal, o que é house flipping? House flipping basicamente é você comprar um imóvel antigo, tá? Um imóvel onde ele está depreciado, no que a gente chama de below market value. Então vamos supor que esse prédio onde eu estou aqui, eu estou em Londres, tá? Vocês estão vendo esse cenário diferente hoje. Eu estou num Airbnb em Londres, eu vim receber algumas homenagens aí na Embaixada Brasileira, viemos em alguns eventos da comunidade brasileira, com o embaixador brasileiro, com o pessoal da comunidade brasileira, com a Rainha do Congo. Então eu estou em Londres para que a gente possa estar fazendo network, né? E visitando alguns clientes. Então eu estou num Airbnb aqui em Londres, então vamos supor que esse imóvel aqui, vamos dar o exemplo lá de Liverpool, foi comprado por 100 mil libras, tá? Esse imóvel foi comprado por 100 mil libras, mas ele tem um valor de mercado de 110, 120, 130 mil libras. Então esse imóvel no valor de 100 mil libras, ele é um imóvel do que a gente chama de below market value, é você comprar abaixo do valor de mercado, tá bom? Lohan, o que eu faço para agregar valor desse imóvel? Isso é simples, uma boa reforma. Você fazendo uma boa reforma nesse imóvel, você comprando ele bem, comprando ele a 100 mil libras e ele tendo um valor de mercado de 120 mil libras, você já vai ter economizado aí 20 mil libras. Vamos baixar um pouquinho, vamos pôr para 15. Você tem que pagar a taxa de sourcing fees, tem que pagar o stamp duty, então vamos deixar que você está ganhando um capital gain de 15 mil libras desses 120, tá bom? Aí você fala, Lohan, agora eu vou fazer uma reforma boa para agregar valor nesse imóvel. De repente eu vou transformar ele que hoje é um imóvel de 2 quartos e um banheiro em 3 quartos, ou 2 quartos e 2 banheiros, ou eu vou fazer uma extensão na cozinha, ou eu vou partilhar um quarto que é muito grande e partilhar em 2, não sei. Vamos fazer uma obra, vamos gastar, vamos supor, 30 mil libras nessa obra, tá bom? Então você comprou a 100 mil libras, gastou 30 mil libras na obra, são 130, e você teve um gasto aí de sourcing fee, de stamp duty, que é o nosso TBA no Brasil,
135, tá? Vamos supor que você vai comprar esse imóvel financiado e durante as parcelas aí você vai ter que pagar o financiamento durante a obra, né? Então vamos arredondar para 140 mil libras, tá? Então nós vamos estar procurando por imóveis que tenham um valor de mercado de 150, 160, 170, 180 mil libras na região, tá? E aonde nós possamos agregar valor. Então você quer levar esse preço final a um price range de 140 a 180 mil libras, por exemplo. Então compramos um imóvel, gastamos 100 mil libras, mais os 15, 20 de obra lá, 120, 130, stamp duty, blá blá blá, 140 mil libras. Então temos que vender a pelo menos 150 para você ter 10 mil de lucro líquido, né? Tá? Se vendemos a 180, poxa, legal, vamos ter 30, 40 mil de lucro. Para isso é feito um estudo de viabilidade, o quanto você precisa investir na obra, o quanto tempo você vai ficar com financiamento, o quanto você vai gastar no financiamento, quanto vai ficar o valor da parcela, em quanto tempo eu consigo vender esse imóvel. Se eu não vender esse imóvel, já que a primeira estratégia no house flipping, a gente tem que ter uma estratégia B, que é um refinanciamento, para você poder alugar o imóvel, tirar todo o dinheiro que você investiu de volta, para você poder estar comprando um novo imóvel, aí se chama remortgage, porque você não pode, Lohan, mas eu estou querendo fazer house flipping. Eu sei, querido, eu sei, mas você sempre tem que ter uma estratégia B. Por quê? Porque se alguma coisa der errado, se durante esse tempo você vê que você ficou lá, o teu planejamento era vender esse imóvel em 6 meses e você acabou levando 12 meses para vender esse imóvel, você perdeu metade do seu lucro, muitas vezes não compensa você vender, tá? Então aí compensa você refinanciar, tirar o dinheiro de volta, comprar mais. Então, Lohan, então você está dizendo que o negócio não é seguro. Gente, o negócio é seguro, porém todo negócio tem riscos. E eu estaria sendo negligente aqui se eu falasse para vocês que não existe risco nenhum. Lohan, vende em 3 meses, talvez 4, 5, 6. Então nós da LA Group, nós prezamos pela honestidade e pela consistência. Então, o que eu faço para mim como investidor, eu faço para vocês. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês agora de alguns dos imóveis que a gente andou fazendo nos últimos tempos. Vou dar algumas estatísticas para vocês estejam entendendo o que é house flipping, que é o que eu expliquei para você agora, como se faz o house flipping, por que fazer o house flipping e quais os benefícios, tá bom? Nós já falamos do que é house flipping, nós já falamos como funciona o house flipping, nós já falamos como você adiciona valor no house flipping, tá? Comprando, reformando, nós já falamos mais ou menos uma estratégia de saída, um outro exit, caso você não consiga fazer o flipping, caso você precise do dinheiro com uma certa antecedência, que você pode fazer o remortgage e esperando para fazer o flipping dele num outro momento, tá? Agora eu quero falar para vocês sobre a adição de valor, sobre a reforma, tá? Essa reforma que você cota aí 20 mil libras, por exemplo, ela precisa ser muito bem especificada. É por isso que aqui na LA Group nós temos uma equipe de orçamentistas de obra, engenheiros, arquitetos, project manager, que é o nosso mestre de obra aí no Brasil, para que a obra ela não saia do escopo, para que ela não custe mais para o cliente. Então aqui na LA Group a gente faz contratos de obra com tempo de obra, tá? E já com preço fixo. Então se a gente chegar para você e falar que a obra é 20 mil libras, a obra é 20 mil libras. A não ser que no meio do caminho você venha e queira mudar. Lohan, mas eu quero colocar uma cozinha melhor. A gente ia colocar uma cozinha de 1.500 pounds e agora eu quero colocar uma cozinha de 2.000 pounds. Tudo bem, esses 500 pounds excedente você vai pagar a parte. Mas caso você não queira modificar o cronograma de obra, caso você não queira modificar nada no seu contrato, você tem um preço fixo de obra, tá bom? Outra coisa, prazo de obra. Nós já colocamos, por exemplo, se a obra vai durar 6 semanas, a gente já coloca uma semana extra de 7 semanas, já prevendo algum atraso de material, alguma coisa, para que você possa também estar entendendo que você vai pagar aquele financiamento por 6, 7, 8 semanas, mais o tempo da venda aí, que sejam mais 8 a 12 semanas, para você saber o quanto você vai gastar no valor final e poder ter um retorno sobre o investimento garantido, tá? Próximo passo, quais as áreas interessantes para fazer house flipping? Você que já nos segue, você sabe que nós estamos baseados em Liverpool, na Inglaterra, no norte da Inglaterra, que hoje é o local onde tem o melhor retorno sobre o investimento, e que as áreas boas são Liverpool, Manchester, Warrington, Lake, St. Helens, Wirral, que é uma região de 40 milhas ao redor de Liverpool, tá? Então, Southport, nós trabalhamos com toda essa região, porque é a região hoje, digamos assim, com o melhor custo-benefício
e com a maior expansão do país, tá? Eu listei aqui para vocês também outras duas áreas que estão fora de Londres, mas são bem próximas de Londres, que é Richmond e Epsom. Por que, Lohan? Por que você listou essas duas áreas? Richmond é uma área de milionário, é uma área onde você tem muitas casas caras, 3, 4, 5 milhões, então você consegue, às vezes, comprar uma casa lá por 2, 3 milhões, gastar 400, 500 mil na reforma e acabar vendendo isso daí por 500 mil, 1 milhão mais caro e ter um retorno bem alto, retorno de 200, 300, meio milhão de pounds, tá? Isso já é para um investidor um pouco mais sofisticado, você que tem um pouco mais de capital parado, que está com dinheiro no Brasil e, poxa, a instabilidade do Brasil, ela me preocupa, então eu quero mover os meus assets para a Europa. Então, para você que é um investidor mais sofisticado e já quer trabalhar em larga escala, a gente pode fazer projetos maiores de Liverpool, como prédios, apartamentos, construções, ou ir para essa área de Richmond, que é uma área que vende muito, porque a maioria dos milionários querem morar em Richmond. Uma segunda opção não tão barata também é Epsom, uma cidade fora 40 minutos de Londres, tá? Que é uma cidade que cresce muito, já é uma cidade cara, uma casa de 2, 3 quartos que você compra em Liverpool por 70, 80, 100 mil libras, e em Epsom você vai pagar 500, 600 mil, tá? Mas também é uma região que cresce muito, porque por ela estar fora de Londres, ao redor de Londres, Londres ser muito caro, as pessoas acabam se mudando para essas regiões ao lado de Londres, consequentemente tem muita oportunidade nessa região. Fácil de achar imóveis nessa região? Não, mas nós temos uma equipe de property sourcing que sempre está mapeando o mercado e tem vários contatos na região para que nós possamos estar trazendo bons negócios, tá bom? Gente, o foco principal para 80, 90% dos investidores é essa região do norte da Inglaterra. Essa região do sul, né, da Inglaterra, lá em Epsom e Richmond, já é uma região onde seriam projetos mais específicos. A cada 20 projetos que nós fazemos, nós vamos fazer um nessa região, tá bom? Vamos lá. Pessoal, vamos falar agora de retorno sobre o investimento. O retorno médio para um house flipping, ele gira de 8 a 15% sobre o capital investido. Então vamos supor que você investiu mais ou menos 100 mil libras. Então você vai ganhar de 8 a 15 mil libras do projeto. Vamos por uma média de 12 mil libras, tá? Em média, tá? Mas eu vou dar um exemplo para você de um projeto que eu estou fazendo agora, que é o projeto lá de Southport. Você que não assistiu o episódio anterior, assista o episódio anterior do @café com nós, tá? E você vai ver que eu estou comprando um imóvel por 315 mil libras em Southport, que são 2 fish and chips. Ele é um prédio comercial com duas lojas embaixo, fish and chips, e 2 apartamentos em cima. O que nós estamos fazendo? A construção está unificada e vamos desmembrar ela ao meio e construir 2 casas, tá? Eu vou gastar lá 315 na compra, mais 16 de stamp duty, 331, arquiteto 336, obra mais 100, 436, as parcelas do financiamento, tudo vai me custar mais ou menos 460, 465 mil. Cada casa vai ser vendida a 255, 285, vamos levar 535, 540 mil no VGV final, tá bom? Então vamos supor que eu venda 535 por baixo ali e que eu gaste 465 por cima. Então 75, 85, 95, 5, 15, 25, 35, 70 mil pounds, tá? Então nós estaremos ganhando aí, vamos pôr de 50 a 70 mil pounds nesse investimento que vai levar, eu acredito que 9 meses, tá? Talvez possa levar 10 ou 11, ou talvez possa levar 8, mas eu estou colocando um time scale de 9 meses, tá bom? Para me dar um retorno de 50 a 70 mil pounds. Lohan, quanto você investiu? Eu vou investir lá 25%, perdão, 30%, porque é um prédio comercial. Então eu vou dar 30% de depósito em cima dos 315 mil, então nós estamos falando de mais ou menos 96 mil pounds, vamos arredondar para 100 mil pounds de depósito. Eu vou gastar mais 100 mil de obras, então são 200 mil, mais o stamp duty, que eu vou pagar à vista e o advogado, 220 mil. Então o meu investimento ele vai ser 220, vamos pôr 230 mil, o investimento que vai sair do meu bolso inicialmente, tá bom? Esse é o investimento que vai sair do meu bolso, 230 mil. Se eu ganhar 50 mil, eu já vou estar fazendo aí mais ou menos 18% ao ano. Se eu ganhar 70 mil,
7 vezes 4, 28, 280, eu já estaria ganhando mais do que 30% ao ano, tá? Então, eu vou ficar na média aí de 25% ao ano de retorno, tá? Pessoal, 25% de retorno no mercado imobiliário é muito dinheiro em 9 meses. Então, se você ganhar 50 mil pounds no investimento desse, é muito dinheiro. 50 mil pounds para você que está aí no Brasil, você investidor que quer fazer dinheiro no mercado do exterior, você que quer proteger seu patrimônio, que quer ganhar capital, você tem 200 mil parado aí, você vai fazer 50 mil pounds em 10 meses, é um salário de 5 mil pounds por mês. Primeiro que 50 mil pounds é mais de 300 mil reais, 320 mil reais. E segundo, que vai te dar 30 mil por mês, 30 mil reais por mês, 5 mil pounds, 30 mil reais por mês. Tá bom? Então com um projeto por ano você consegue fazer 200, 300, 400 mil reais por ano com um projeto. Lohan, bacana, tudo isso daí na teoria é muito bom, mas a gente quer ver na prática. Você que quer ver na prática, entra no meu Instagram pessoal, @LohanMunhoz, vá nos prédios que eu já fiz lá, 83 Mont Pleasant, 19 Rodney Street, 101 to 103 Bold Street. São 3 imóveis grandes que eu fiz, tá? A 83 Mont Pleasant é um hotel, a 19 Rodney Street é um hotel, a 101 to 103 Bold Street, ela é uma mixed property. Embaixo eu comprei um prédio comercial onde era um banco, embaixo eu fiz a minha pizzaria, eu tenho um restaurante aqui na Inglaterra que se chama Maracanã Pizzaria, já aproveita, já corre lá e segue a página da Maracanã Pizzaria, que abriu agora, tá bom? E em cima nós estamos fazendo um outro hotel. Então veja esses 3 investimentos. Eu vou dar um exemplo para você, eu vou trazer alguns números para você aqui de como foram feitos esses investimentos e quanto de retorno trouxe para cada um desses investimentos, tá bom? Então vamos lá, só para você ter uma noção. Para mim não me perder aqui, deixa eu olhar minha tabelinha aqui, ó. 101 to 103 Bold Street, 101 to 103 Bold Street, onde é a pizzaria e vai ser o hotel. Investimento, valor do prédio, tá? 1.600.000 nós compramos o prédio. Só para você saber, quando eu comprei o prédio, ele já tinha um valor de mercado de 2 milhões. Então eu já estou ganhando 400 mil na compra, tá? Em cima desses 1.600.000, eu fiz um investimento de 480 mil, que seria 30% do depósito, como é um prédio comercial, 480 mil. Gastei mais 400 mil em obras, ou seja, aqueles 400 mil que eu ganhei na compra dos 2 milhões para 1.600.000 eu gastei em obra, mais 400 mil em obra. Então o meu investimento total, 880 mil, eu vou arredondar para 900 mil, que eu paguei advogado, paguei stamp duty, 900 mil de investimento. Hoje, esse prédio já vale 2 milhões e 700 mil. 2 milhões e 700 mil. Então eu tive ali um lucro de mais ou menos 600 a 700 mil libras, tá? Então, ou seja, se eu investir 900 mil libras, eu ganhei 66% de retorno sobre o investimento nesse imóvel. Ah, Lohan, bacana, mas vamos supor que é o caso, tá? Eu não vendi esse imóvel, eu refinanciei esse imóvel. Então eu vou deixar em cima dos 2 milhões e 700 mil, eu vou deixar 30% de depósito e o resto eu vou tirar de volta no financiamento do imóvel, tá? 30% de 2 milhões e 700 mil é 270, 540, 740, 810 mil pounds, é o que eu vou deixar preso ali. Eu vou tirar de volta 1.890.000 pounds, tá? Me corrija se eu estiver errado, porque eu estou fazendo essa conta de cabeça, isso aqui não está no meu script. Então eu tirando 1.890.000 pounds é muito mais do que os 900 que eu investi. Então em cima do que eu investi de 900 mil pounds eu estou tirando 1.800.000. Agora eu vou quitar o bridge to loan, tá? Se eu peguei o bridge to loan em cima de 1.600.000 e eu dei 480 de depósito, eu tenho que pagar 1.600.000 menos 480, que é 1.120.000. Então se eu peguei 1.890.000 e eu vou pagar 1.120.000, sobrou ali para mim 770 mil pounds, correto? Então, para você entender, eu comprei, reformei, refinanciei, paguei o bridge to loan, agora eu peguei um mortgage na propriedade, eu refinanciei a propriedade e botei 770 mil pounds no bolso. Paguei 400 na reforma, tá? Então já paguei a reforma e sobrou 320 mil.
Lembra o primeiro dinheiro que eu pus lá no depósito que ficou preso? Aquele dinheiro que ficou preso, uns 480, já não é mais 480, porque eu tirei 320 mil de volta. Eu tenho na minha mão agora para brincar de novo no mercado. Então eu tenho 320 mil para ir para um outro projeto. Tá entendendo? Então daqueles 480 que eu botei iniciais lá, na verdade eu estou deixando só 160 mil presos nesse negócio. Para ter um prédio com valor hoje de 2 milhões e 700 mil. Hoje, o financiamento desse prédio, ele custa para mim 10 mil pounds por mês. Tá? Desses 10 mil pounds, 5 mil é o valor do aluguel da pizzaria. A minha pizzaria paga aluguel porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A empresa que detém o prédio, a 101 Bolt Street, recebe aluguel da Maracanã Pizzaria, 5 libras por mês. Em cima nós temos um hotel que vai ser inaugurado agora, que vai dar um profit de 10 a 15 mil libras mensais. Tá? Então você vai pegar mais 5 mil libras, vai pagar o aluguel e vai sobrar para você mais 5, 10 mil libras mensais, que vai dar aí, se for 5 vezes 12, 60 mil libras mensais. Se for 10, vai dar 120 mil libras mensais. Estou fazendo uma estimativa média. Agora você entende o porquê que eu refinanciei, tirei o dinheiro de volta. Hoje eu tenho 320 mil na mão para mim brincar de novo, tá? E ainda tenho a rentabilidade do aluguel. E no longo prazo eu tenho equity. Tá? Por quê? Porque no longo prazo eu vou poder fazer um flipping se eu quiser vender esse imóvel, eu vender ele por 3 milhões, 2 milhões e meio e tiro o equity dele, né? Ou eu faço o refinanciamento dele de novo. Tá bom? Então esse é um exemplo de flipping que a gente fez, tá? E daí aí um lucro na venda de 600 a 700 mil pounds. Esse é o primeiro, tá? Eu vou dar mais 2 exemplos para vocês, esses 2 nós vendemos. Agora uma venda que foi efetuada, tá bom? Do 83 Mount Pleasant, ok? É um hotel chamado Belvedere Hotel, bem no L3, no centro, no coração da cidade de Liverpool. Esse é um hotel que a gente comprou um prédio completamente destruído. Vai lá no YouTube, veja o vídeo desse prédio, para você ver o antes e depois dele. Vai lá no meu Instagram pessoal, veja o vídeo desse prédio, para você entender o que foi feito lá. Hoje está high level, high quality. Se você olhar antes, você falava, gente, parece que vai cair esse prédio. Tá bom? Então, dá uma olhada nisso aí para você entender melhor o que a gente está falando. Esse prédio da Mount Pleasant, ele foi comprado por 275 mil pounds em cash. Tá? Foi a cash buyer. Isso foi feito por um investidor meu. Foi gasto mais 220 mil na obra, tá? Mais as taxas, tudo, a gente gastou lá 550 mil. Vendemos o prédio por 675 mil. Ou seja, 125 mil libras de lucro num projeto que levou 12 meses, tá bom? 125 mil de lucro, 10.100, 10.200 pounds de lucro por mês, tá bom? Estaremos falando de um lucro mensal de 61 mil reais por mês para você que está no Brasil, tá bom? O retorno sobre o investimento disso aí foi de 22%, tá? A gente estimava um prazo de obra de 10 meses, por algumas licenças do governo a gente chegou a 12 meses de obra. Mas o cliente me pagou um pacote fechado, então o atraso de 2 meses de obra é meu, o prejuízo na obra de 2 meses de funcionário a mais é meu, não é do investidor, é da empresa LA Group que efetuou o negócio. Tá bom? Só para vocês entenderem, esses 22% de retorno sobre o investimento é que ele comprou em 475 mil, 275 mil, gastou mais 220 de obra, 475. O investimento dele final foi 550. O excedente foi 125 mil libras de lucro na venda de 675. Então 55 mil libras, 10%, 110 mil libras, 20%. Aí esteve ali mais 12.500. Então nós estamos falando aí de... Na verdade deu mais do que 22%, deu 25% de lucro, tá? Tinha calculado errado aqui. Mas para você investidor que quer investir em uma moeda forte, para você investidor que quer investir no mercado imobiliário forte, não há lugar melhor do que a Inglaterra. Pound sterling, uma moeda extremamente forte, a quinta maior do mundo, tá? Você que está no Brasil e tem condições financeiras de investir na Inglaterra, não deixe de vir para esse mercado, porque é um mercado extremamente dinâmico, um mercado extremamente atrativo, com lucros excelentes. Eu estou te mostrando aqui coisas que eu fiz. Você pode ir no meu Instagram pessoal, você pode ir no meu YouTube, no YouTube da LA Group, você vai ver esses projetos lá. Por último, eu quero te falar sobre os tax benefits, os benefícios fiscais disso aí. Lohan, toda vez que eu comprar, eu sei porque eu vi o último episódio,
você me falou que eu tenho que pagar Corporation Tax, que é 20% do imposto sobre o ganho de capital. Sim, por lei, você teria que pagar 20% de imposto, então sobre um lucro de 125 mil, você pagaria 12.500, 25 mil mais ou menos de imposto sobre essa venda desse imóvel. Ah, Lohan, então já não é mais tão interessante, porque só vai me dar 100 mil libras de lucro, eu vou perder 25 mil libras. Sim e não. O que diz a lei? A lei diz que se durante o ano fiscal você comprar, reformar, revender esse imóvel e tiver os 125 mil libras de lucro, mas você não tirar esse dinheiro dentro da empresa, você não precisa pagar dividendo e nem imposto, você tem que reinvestir esse dinheiro, tá? Então no reinvestimento, porque você comprou um novo imóvel dentro desses 12 meses do ano fiscal, que começa em 6 de abril aqui na Inglaterra e termina em 5 de abril, se você até 5 de abril você reinvestir esse dinheiro comprando um outro imóvel, você não precisa pagar capital gain, tá bom? Gente, isso é house flipping, isso é o que eu, Lohan Munhoz, faço para mim, isso é o que eu, Lohan Munhoz, faço para os meus investidores. Estamos aí investidores de todos os lugares do mundo, chineses, árabes, os russos agora não, por causa da banição que eles sofreram aí, mas temos judeus, portugueses, brasileiros, e a nossa intenção, eu como bom brasileiro que eu sou, patriota que eu sou, eu quero ver os empresários brasileiros, os grandes empresários brasileiros, você que tem dinheiro parado, você que tem um imóvel para vender no Brasil, eu quero ver você fortalecendo o seu dinheiro, colocando ele, empregando ele numa moeda forte como a Libra, num mercado extremamente dinâmico como a Inglaterra, e eu quero que você faça proteção patrimonial, porque você tem que deixar alguma coisa para os seus filhos. Você precisa cuidar da sua família, você precisa cuidar do seu dinheiro, você precisa ter estratégia, porque nós não sabemos o que vai acontecer no nosso país. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje nós falamos muito sobre house flipping. Uma próxima vez eu posso falar um pouco mais. Se você tiver alguma dúvida disso aí, me procura no meu Instagram pessoal, @Lohan Munhoz, ou no @Café com Lohan Munhoz, minha equipe vai estar te respondendo. E se você precisar de qualquer coisa relacionada a investimento pessoal, não deixe de nos procurar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, até a próxima e até mais.